Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. A partir de agora você confere com a gente uma edição especial do nosso programa Nos Corredores do Poder. Ao longo desta semana você vai conferir entrevistas com autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, aqui pela TV Brasil e pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Olha, hoje a gente conversa com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, o ministro Moreira Franco, que está aqui ao meu lado, para essa edição especial de Nos Corredores do Poder. Ministro, muito obrigada por nos atender. E aí eu já queria que o senhor traçasse para a gente essa expectativa de cenário para 2018, lembrando que 2017 foi um ano que encerrou a recessão, o ciclo de desemprego houve um freio e voltou ali a criar vaga de emprego no país. 2018, qual é o desafio de fato para o Poder Executivo? Boa noite. Boa noite. Para mim é uma alegria enorme estar tendo a oportunidade de conversar contigo sobre o grande desafio que é colocar o Brasil nos trilhos. Quando o presidente Michel Temer ainda não tinha assumido a presidência, por intermédio da Fundação Ulisses Guimarães, nós formulamos um programa chamado A Ponte para o Futuro e a Travessia Social, e nesse programa o partido apresentava uma análise da conjuntura econômica do país, já identificando que nós estávamos caminhando para a mais grave crise econômica da nossa história, com uma projeção de desemprego em torno de 13 a 14 milhões de brasileiros, sobretudo jovens, mulheres e negros, e com uma desorganização fiscal que jamais tínhamos visto. E o que era grave? A razão da crise era decorrente de política econômica equivocada e não de um ambiente internacional, o que projetava um prazo de saída da recessão longo e duro. O presidente assumiu, o governo imediatamente passou a ter na Ponte para o Futuro a sua Bíblia, e nós estamos aplicando de maneira extremamente responsável, cuidadosa, tendo como prioridade a solução da questão fiscal, para que nós possamos restabelecer as contas públicas, a saúde das contas públicas, a capacidade do governo, do poder público investir, os estados e municípios se recuperarem, porque também estiveram quebrados, tudo isso envolvendo tanto nos municípios, no Estado e na União, a Previdência como a grande razão desse déficit permanente e projetado de maneira que aumenta a cada mês, a cada ano, pelo número de novos aposentados. E isso tudo foi enfrentado com muita dureza, com muita firmeza, com muita determinação ao longo do ano passado. E, ao mesmo tempo, o governo foi acossado por uma trama de denúncias contra o presidente, com o objetivo claro de desestabilizar o governo e até de derrubar o próprio presidente da República. Superamos todas essas dificuldades, tiramos o Brasil da recessão num prazo até muito mais curto do que projetávamos e estamos restabelecendo todo o movimento de geração de empregos. Ainda não temos os empregos que achamos que temos que ter, mas vamos conseguir isso, eu não tenho a menor dúvida, para que todos os brasileiros possam ter igualdade de oportunidade, viver numa sociedade sem privilégios e que possam, com seu esforço pessoal, com seu mérito, restabelecer suas condições de ter aumentado a sua renda familiar, pessoal, e melhorando também as condições de vida, tanto nas cidades quanto na logística de infraestrutura. Desemprego continua, esse combate ao desemprego continua sendo foco, prioridade absoluta. Não, a questão do desemprego é o problema que nós temos enfrentado com a maior determinação, porque nada mais agride, nada mais é agressivo, nada mais é injusto, nada mais quebra a esperança das pessoas no futuro, sobretudo dos pais de família que vê seus filhos pequenos necessitando de boas escolas, alimentação, lazer,
recreação, acesso à cultura para se formar como cidadão futuro, com oportunidades iguais a todos, não importa o padrão de renda, mas que todas as crianças possam ter uma formação que permita uma disputa por um espaço futuro no mercado de trabalho. Todo esse processo social, ele tem como base a geração de empregos. As pessoas precisam do emprego para ter renda. E em relação a essa questão de renda, a reforma tributária, inclusive uma modernização aí da reforma tributária, é foco de governo agora em 2018. Nós precisamos, nesse esforço de quebrar com essas corporações, com esse espírito corporativo, com essa intolerância a conviver com igualdade de oportunidades, também na área tributária, porque há aí grandes privilégios, grandes diferenças, em que muito poucos têm acesso a recursos financeiros, a crédito subsidiado, enquanto a grande maioria sofre desesperadamente. É muito difícil no Brasil você abrir uma empresa, é muito mais difícil fechar uma empresa, é muito difícil você ser micro e transformar-se em médio. Médio para grande é quase impossível. E não há possibilidade de nós termos uma sociedade democrática com essas barreiras ao mérito, ao esforço pessoal, à capacidade de trabalho, ao aumento da produtividade, à confiança de que cada um pode realizar muito mais como ser humano, para si próprio, para a sua família e, consequentemente, para a sua comunidade. Imposto sobre grandes fortunas. Toda vez que se fala em modernização tributária, dentro do Congresso Nacional esse tema surge de novo. Isso vai ser conduzido de que forma agora? Olha, eu creio que questões como essa, no mundo todo, elas são debatidas. E acho que cada vez mais o esforço que nós devemos fazer é substituir a ideologia pela matemática, pela aritmética. Não se consegue administrar a vida econômica, não se consegue administrar preços, não se consegue administrar custos pela ideologia. A ideologia é fundamental para definir padrões de relação entre as pessoas, entre gênero, entre grupos comunitários, valores que traduzam respeito aos direitos dos outros e respeito à dignidade pessoal de cada um. Agora, não dá para você resolver pela ideologia preço de produtos, não dá para você resolver pela ideologia possibilidade de crescimento. Isso são ações resolvidas pela aritmética, somando, dividindo, multiplicando, diminuindo, que você vai fazendo esses cálculos. Não é o dono de um mercado que impõe o preço de 1 quilo de arroz. O sujeito vai lá, acha que aquele quilo de arroz está muito alto ou que o arroz é de baixa qualidade, ele procura um outro para comprar a preço mais baixo e qualidade melhor. Assim é a vida. E como é que deve ser esse fio condutor no entendimento do senhor, por exemplo, dessa modernização tributária? Olha, eu creio que nós temos que simplificar processos. Há uma volúpia administrativa, fruto do espírito corporativo, que você dificulta a vida das pessoas. Se você leva 20 dias para abrir uma empresa, por que não abrir em 2 dias? Se você, está entendendo, é uma pessoa séria, honesta, por que você tem que provar que é sério e honesto? Ao contrário, se você, está entendendo, agir fora das regras, você tem que ter mecanismos que sejam rápidos e eficientes para que você seja punido. Agora, o que não pode é se impor ao cidadão, antes de qualquer coisa, que prove ao setor público, através de cartório, através de papel, de requerimentos, de prazos, que você está agindo de acordo com as regras da lei. Ministro, eu vou aproveitar uma frase do senhor, sair um pouco de economia, depois eu volto de novo, mas porque o senhor disse o seguinte: se a pessoa é honesta, por que tem que provar que é honesto? Aí eu vou para o lado das denúncias, que o senhor até falou que no começo teve trama em relação a essa gestão. Qual o entendimento que o senhor faz sobre esse momento que o Brasil enfrenta de denúncias e sobre esta frase aí, a pessoa tem que provar que é honesta, não basta ser honesta, ela tem que provar que é honesta. O senhor acha que isso tem afetado o governo de alguma forma, ou até mesmo o senhor?
Olha, eu acho o seguinte, que ações dessa natureza, o que se chama de compliance, de regras em que haja transparência, é fundamental. O Brasil precisa disso. O mundo todo vive, felizmente, dentro deste ambiente. E não só na relação do setor político, do setor público, mas você veja que existem também ações dessa natureza em organizações sociais, em organizações privadas, como a FIFA, por exemplo, o mundo do futebol, que envolveu dirigentes, empresas de televisão, coberturas, enfim, todos eles foram objetos de avaliação, de análise, dentro de regras que são definidas pela lei. No Brasil também se viveu isso, e se vive há mais de uma década, porque tudo isso começou não agora, no que se chama de Lava Jato, mas vem desde a época do segundo mandato do presidente Lula, que foi o mensalão. E essas práticas, elas têm contribuído e certamente contribuirão para diminuir substancialmente o nível de corrupção, de malfeitos no trato da coisa pública, o que é extremamente saudável. Mas nós precisamos que o Poder Judiciário, a Polícia Federal, o Ministério Público, instituições que estão bem definidas na Constituição de 88, Constituição que foi escrita, votada e aprovada pelo PMDB, que tinha maioria absoluta na Câmara e no Senado, consequentemente na Assembleia Nacional Constituinte, é fundamental que haja o cumprimento muito criterioso, muito responsável, para que evite essas atitudes que agridem com provas que não são legais, com procedimentos que não estão bem definidos dentro da lei e que enfraquecem o processo de apuração. Eu creio que este movimento, ele acabará, como tudo na vida social, acabará seguindo um curso normal, positivo, melhorando a qualidade da relação, melhorando o desempenho das instituições, fortalecendo, por consequência, o regime democrático. Então, eu sou muito confiante no resultado final desse processo, sabendo que injustiças, abusos serão e poderão ser no futuro cometidos, como foram agora. Se desvendou toda uma trama para derrubar o presidente da República. Felizmente, as consequências não foram atingidas por quem queria derrubá-lo, e com isso tudo contribui para dar ao processo como um todo, que é histórico, a mais segurança, mais compromisso com as regras que estão definidas nas leis e na Constituição do país. Olha, a gente vai continuar esse bate-papo aqui nessa edição especial de Nos Corredores do Poder. No próximo bloco, daqui a pouquinho, eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente uma edição especial do nosso programa Nos Corredores do Poder. Hoje, no Centro do Poder Executivo, aqui no Palácio do Planalto, no 4º andar, conversando com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, ministro Moreira Franco. Ministro, no bloco anterior, o senhor encerrou falando aí sobre a expectativa de que, com o passar do tempo, a Lava Jato mostre de fato o que é que tinha de correto, o que é que não tinha, mas que é preciso ter todo esse ambiente de compliance para se ter uma segurança. No entanto, isso tudo, esse cenário de Lava Jato, gerou em alguns momentos muita incerteza política, né? Inclusive naquele período de votações das denúncias na Câmara dos Deputados. E para o cenário de 2018, ainda está tudo muito incerto, até mesmo sobre candidaturas. O que é que eu quero saber do senhor? Eu vou voltar a falar de economia juntando com tudo isso aí. Porque, assim, a questão é, essa insegurança do ambiente político, essa insegurança do ambiente de denúncias, de alguma forma, no entendimento do senhor, causa algum temor, pode causar algum temor de volatilidade na economia? Olha, é claro que eu quero reafirmar aqui
que eu tenho absoluta confiança, absoluta convicção de que o resultado final, não só da Operação Lava Jato, como também das outras operações que se deram, não só no governo federal, mas em vários estados, no sentido de fazer as apurações adequadas para que nós tenhamos regras, padrões de comportamento, atitudes, com postura institucional, legal, pelo país inteiro. Este processo, como um todo, vai ser e será extremamente positivo para as instituições, para o fortalecimento das instituições no país. Creio que as consequências políticas, elas já se verificaram. Se tivéssemos tido o encaminhamento das denúncias contra o presidente Temer, postas de uma maneira menos sensacionalista, com coberturas que se pautaram pelo histrionismo, pelo sentido da espetacularização, nós teríamos, no ano passado, avançado muito mais em conquistas fiscais, conquistas econômicas, conquistas no avanço do emprego, no avanço do investimento. Mas, felizmente, superamos. E, ao superarmos, o presidente Michel Temer deu a palavra de ordem. Aceitou o resultado, combateu, fez o bom combate e disse que agora é avançar. E nós estamos com um programa, porque se conseguimos restabelecer a capacidade de investimento do poder público, que estava absolutamente diluída em função da crise fiscal, e a determinação do presidente Temer foi de se pegar obras que estavam paralisadas, obras de grande porte, obras de médio porte, obras de pequeno porte, em todas as áreas da administração, então na área da educação, da saúde, da energia, do transporte, de portos, aeroportos, ferrovias, enfim, em todas as áreas que obras foram iniciadas e que estavam paralisadas, causando um prejuízo enorme, uma manifestação de pouca eficiência da máquina pública, retomarmos essas obras, fazer investimentos que garantissem a execução e a entrega até o final deste ano. Este é o sentido do Avançar. Você vai conferir aí no quadro alguns dados sobre o que é esse projeto Avançar, então confira nos números qual é a meta desse programa. O programa Avançar prevê um investimento de 130 bilhões de reais até o fim de 2018. São mais de 7.400 projetos. O programa é dividido em 3 eixos. O Avançar, com 6.200 obras e 42 bilhões de reais. O Avançar Cidades, com quase 30 bilhões em 1.100 projetos. E o Avançar Energia, com o maior investimento, quase 60 bilhões em 97 projetos. O Avançar também foi dividido em regiões. São 24 obras regionais com investimentos de 7 bilhões e 26 projetos nacionais com quase 18 bilhões de reais. Destaque para o projeto de integração do Rio São Francisco, a extensão sul da Ferrovia Norte-Sul e a bacia sedimentar do Parecis. Ministro, o Avançar está avançando. Está avançando, só que tem uma questão aí, tem um calendário que é mais curto neste ano de 2018, até mesmo por causa do período eleitoral, e a legislação eleitoral é muito rigorosa em relação a isso, até o período de inauguração de obra. Vai dar para fazer? Não, nós vamos fazer entrega, temos a convicção de que o esforço que estamos fazendo vai permitir, com inauguração festiva ou não, o que importa é que a obra seja entregue, que o benefício esteja presente na vida das pessoas, em todas as áreas, em todas as regiões do país, e que nós possamos ver que esse esforço de investimento do setor público, ele tem permitido a criação de novos empregos. E novos empregos significa renda. Renda significa o restabelecimento da confiança, da autoestima. E as pessoas passam a olhar-se com muito mais respeito, com muito mais afeto a si próprio e aos seus familiares, à sua comunidade, do que no ambiente de crise, de desesperança e de incerteza. E acho que é uma oportunidade para nós termos
fazermos um esforço para melhorar a produtividade do trabalho no Brasil. E a melhoria da produtividade, ela mobiliza necessariamente a qualificação de mão de obra empregada e não mão de obra desempregada. A cultura brasileira dá a qualificação para a mão de obra desempregada. E muitas vezes a pessoa tem acesso a um tipo de conhecimento que nem vai usar, porque ela não está empregada e o emprego que encontra não é um emprego que esteja como uma linha direta decorrente do que foi aprendido no curso de qualificação. Então, para aumentar a produtividade, é necessário que se mude a política de qualificação, incorpore a qualificação na empresa, para mudar a cultura do empresário, que vai cada vez mais saber o quanto vale o conhecimento, uma mão de obra que saiba o que está fazendo, que tem capacidade de criar, de aplicar novas técnicas, novas tecnologias na produção, aumentando, em consequência, o volume produzido em um determinado espaço de tempo, e é o aumento deste volume que vai permitir preços razoáveis. Então, aumentar a produtividade no Brasil hoje, nós que somos a oitava ou nona economia do país, do mundo, aumentar a produtividade no país significa você permitir que nós possamos gerar mais riqueza para o conjunto da população. O que é que dá a garantia de que desta vez não vai ser aquele voo de galinha? Se tem a ver, por exemplo, com essa questão de investimentos e consumo. E segundo, se realmente o cenário eleitoral não pode atrapalhar esse cenário econômico, porque em determinado momento realmente o governo conseguiu descolar política e economia. Olha, eu creio duas coisas. Primeiro, que não se descola política e economia. No Brasil, cada vez mais, política é economia. Se a economia vai mal, a política vai mal. Se a economia vai bem, a política vai bem. O que nós tivemos no caso do presidente Temer foi o reconhecimento de que o governo está oferecendo resultados positivos. Agora, uma campanha de combate moral extremamente dura, como nunca se viu no país, sobre o presidente da República, que está fazendo um governo que obtém resultados. Então, você vê que as pessoas ficam indecisas e gera a insegurança política, porque ao mesmo tempo que elas percebem que o governo está fazendo o que tem que ser feito e está colocando o país no trilho, a imprensa, os setores da imprensa, num combate de natureza moral que enfraquece a própria naturalidade que as pessoas devem ter no reconhecimento do que está sendo feito de bom. Esse processo, eu creio que ele vai se ajustando, ele existe, e na vida social nós temos que conviver com fatos, e os fatos é que determinam o rumo da prosa. Ele existe e está sendo enfrentado, e eu creio que no processo eleitoral o governo e todas as forças políticas do país, todos nós teremos o espaço necessário para que se esclareça de maneira cabal, de maneira transparente, qual o caminho que nós queremos seguir, que nós queremos definir para o país. Do nosso lado, nós achamos que devemos manter o mesmo tom, os mesmos pressupostos, os mesmos objetivos que foram escritos na Ponte para o Futuro e que vai nos permitir ter um encontro com o futuro. E esse futuro terá, obrigatoriamente, que ser um futuro com um crescimento sustentável. O que você chama de voo de galinha é exatamente a insustentabilidade com que o crescimento vem se manifestando no Brasil. Se nós pegarmos do século passado até agora, de 10 em 10 anos nós temos uma crise econômica. Agora, nós temos que aprender com os erros. Não adianta se achar que pouca inflação é bom. Não é bom. Inflação é ruim em qualquer circunstância. Não adianta se achar que vai se ter experiências próprias, se criar teoria econômica no Brasil, sacrificando as pessoas, como se tentou no governo anterior, no governo da presidência da presidente Dilma, com a nova matriz econômica. Deu no que deu. Nós temos que pegar as experiências bem-sucedidas no Brasil e no mundo
e aplicar aqui com a nossa criatividade, com o nosso conhecimento, com o nosso talento, para garantir sustentabilidade. Já que a gente falou de futuro, para encerrar, ministro, como é que o senhor acha que este governo vai ser lembrado no futuro? O futuro a Deus pertence. Como é que eu posso fazer essa projeção? O que eu posso te dizer é que nós estamos fazendo, o presidente Temer e toda a sua equipe está fazendo todo o esforço, com muita responsabilidade, com muita coragem, com muita determinação, com muito desprendimento, para colocar o Brasil nos trilhos. E colocar o Brasil nos trilhos significa não só superar a recessão, que já superamos, garantir equilíbrio fiscal, mas sobretudo, repito, um crescimento sustentável. Nós temos que permitir que pelo menos 3 gerações sucessivas possam garantir aos seus filhos condições de vida melhores do que aquelas que estão vivendo. Ministro, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado. Feliz ano novo, viu? Para você também, para todos vocês. Muito obrigado. Olha, boa noite a todos. Amanhã você confere mais uma edição especial de Nos Corredores do Poder. E quem segue aí na programação da rádio acompanha agora a Voz do Brasil.